sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. Iniciaremos a nossa reflexão de hoje do 9º passo desse programa de vida nova da Pastoral da Sobriedade, orar e vigiar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e queridas irmãs, todos que estão aqui vivenciando esse passo, sabe que para nós essa caminhada com Jesus, dos 12 passos, exige sempre de nós um compromisso e atitudes para que nós possamos transformar a nossa vida, que nós possamos realmente assumir a nossa conversão. Neste passo que nós meditamos e vivenciamos, a oração e a vigilância em nossa vida, exige de nós também atitudes semelhantes. Mas exige também uma questão de disciplina, que muitas das vezes, meus irmãos, nós falamos da oração, mas não estamos disciplinados para praticá-la. Até oramos em determinados momentos, quando somos estimulados por alguns ao nosso redor, quando somos estimulados por uma dificuldade que estamos passando num momento extremo da nossa vida, mas a oração e vigilância que os 12 passos nos propõem é uma disciplina diferente dessas que estamos acostumados. Trata-se de uma oração e vigilância não só diária, com um horário definido, mas vai muito além disso. É uma oração e uma vigilância no dia a dia, a cada minuto da nossa vida. Da mesma forma que nós nos propomos a viver a nossa sobriedade só por hoje, nós também precisamos propor viver os nossos momentos de oração a cada instante, porque são como se fossem tijolinhos que vão compondo o nosso dia. E é só com oração e vigilância que nós conseguimos manter a sobriedade, afastando de nós todos os nossos maus pensamentos e nos fortalecendo para que nós possamos, através da vigilância, vencer qualquer tentação que propõe uma derrubada das nossas forças, baixar a guarda e aceitar o pecado de volta para a nossa vida. Oração e vigilância, portanto, é uma possibilidade de nós mantermos a nossa sobriedade vencendo as nossas tentações. O texto que fundamenta essa nossa perspectiva de hoje e que alimenta esse nosso tema de orar e vigiar, é o texto que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 26, nos versículos de 36 a 41. Então, meus irmãos, quem quiser acompanhar aí em casa, para que nós já possamos fazer a introdução do nosso tema, Mateus 26, de 36 a 41. Então vamos ao texto, meus queridos, para que nós possamos depois fazer essa vivência. Jesus reza e os discípulos dormem. Olha que interessante que é o título desse trecho que nós vamos ler. Momento de angústia em que Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele e já preparado para enfrentar tudo aquilo, ele se recolhe no monte, lá no Getsemane, com seus discípulos, e percebendo que no momento de muita angústia e tristeza, ele precisava se preparar para tudo aquilo. E que forma que ele se encontra, e que forma que ele encontra para se preparar, e convida os discípulos para fazer isso. É a oração. Então olha aqui, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto vou ali rezar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, e começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: minha alma está em aflição de morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto por terra e rezou:
meu Pai, se é possível, que se afaste de mim este cálice. No entanto, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para junto dos discípulos, encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Como assim? Vocês não conseguiram vigiar 1 hora comigo? Estejam vigilantes e rezem, para não caírem na tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Veja, meus irmãos, que antes de tudo, Jesus dá para nós um exemplo do momento de oração. Ele estava em angústia e ele já estava pronto, ele sabia que ele iria passar por tudo aquilo, mas ele estava em angústia e aflição e resolve levar os discípulos para que aprendam com ele como que é superar os momentos de angústia e de aflição. Todos os discípulos são convidados a ir com ele para o Getsêmani, mas somente 3 é destacado do grupo e é escolhido para ir com ele um pouco mais adiante. E esses 3 são convidados a se fortalecer na mesma oração dele, que ele precisava daquilo, que orassem por ele, para que ele pudesse suportar aquele momento que ele sabia que iria passar, que ele já estava definido a passar, já tinha decidido a aceitar toda aquela situação para a nossa salvação. Porém, o que aconteceu com os discípulos? Ele vai, faz a sua oração, quando ele volta, encontra os 3 dormindo. Pedro, Tiago e João, que eram os que ele tinha escolhido, Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. E ele diz para eles o seguinte: como assim? Eu estou vivendo um momento de angústia, precisando imensamente fortalecer o meu espírito, e vocês não são capazes de vigiar comigo pelo menos 1 hora. Vocês não foram capazes de me suportar na oração, de me ajudar na oração nesse momento de angústia. Meus irmãos, 2 lições, pelo menos, para a nossa caminhada aqui, nós tiramos deste texto. Existem muitas outras mensagens que esse texto quer nos dar, mas especificamente para a nossa caminhada da Pastoral da Sobriedade, para o 9º passo de orar e vigiar, Jesus traz para nós uma lição muito importante. Se ele, que tinha uma elevação espiritual muito superior a qualquer um de nós na face da terra, precisou de orar para poder suportar a sua angústia e sua tristeza, como é que nós não podemos fazer da nossa vida, ou não queremos fazer da nossa vida, a oração como estrutura para o nosso sofrimento, para as nossas angústias e para as nossas tristezas? Se o próprio Jesus clamou ao Pai, pedindo para que aquele momento, mesmo sabendo que ele iria passar por uma provação, que ele pede: se possível, afaste de mim este cálice, mas se não for possível, Pai, esteja comigo, me fortaleça, para que eu possa vencer, passar por essa dificuldade. Jesus orou, Jesus se colocou naquela condição ali, não é? Então chega para nós essa mensagem, meus irmãos, que na nossa caminhada dos 12 passos, nós vamos precisar usar esse 9º passo todos os instantes da nossa vida. A carne é fraca, o espírito precisa estar preparado. Como é que nós vamos preparar o espírito? Com oração e com vigilância, da forma como Jesus está nos ensinando aqui. Muitos irmãos recaem na dependência química, recaem no uso da droga, porque permite que a fraqueza da sua carne também enfraqueça o seu espírito. Nós não fortalecemos o nosso espírito com a oração do jeito que precisamos. No momento em que as angústias, a tentação da falta da droga, da abstinência, afeta a nossa vida e faz com que nós comecemos a pensar
nos prazeres que a droga nos dá, imediatamente, meus irmãos, nós temos que fortalecer o nosso espírito, porque o que a carne quer é o prazer que a droga promove nos nossos neurônios, nos nossos hormônios, trazendo para nós uma sensação de poder que nós não temos na nossa carne. Então, toda vez que a tentação de usar a droga vier na nossa vida, nós precisamos nos fortalecer com a oração. E a forma como Jesus coloca é a forma como nós temos que fazer também. É no momento da angústia, no momento da tristeza, que eu me sinto enfraquecendo, que eu sinto que a droga está sendo mais forte que eu, que o apelo que a droga está fazendo na minha vida está sendo mais forte do que a minha proposta de vencê-la. Então eu tenho que fortalecer o meu espírito na oração. Nós fazemos essa experiência com todos os nossos irmãos nas comunidades terapêuticas. Todos os irmãos que chegam nos primeiros dias de abstinência, é um sofrimento muito grande. Mas todos eles conseguem vencer essa abstinência porque ali em comunidade com os irmãos, eles são imediatamente colocados em oração, junto com os irmãos que já estão ali vencendo as suas dificuldades, vencendo a sua drogadição, a sua escravidão. Então, por que a comunidade terapêutica ajuda a resgatar os irmãos que estão lá vivendo e buscando viver a sobriedade? Porque acontece como Jesus está propondo aqui. Quando um dos irmãos começa a entrar em desespero e dizendo: eu não estou suportando, eu preciso sair e ir em busca da minha droga, os outros o chamam, falaram: vem cá, Jesus está nos chamando para orar, vamos orar juntos. E ali eles se reúnem, 2, 3, 4, 5, aqueles que estiverem dispostos naquele momento, e fazem a oração junto com aquele irmão. Então é um momento em que, na união da oração, o espírito vai se fortalecendo. Só que chega uma hora que essa caminhada da oração em comunidade vai deixar de existir. É a hora que nós saímos da comunidade terapêutica e voltamos para a nossa casa, voltamos para a nossa família, para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia. Então, como é que faz o fortalecimento agora que nós já não estamos mais vivendo em comunidade? Sou eu e Deus, como foi Jesus e o Pai. Os outros discípulos, os 3 que ele levou com ele voltava, eles estavam dormindo. Então Jesus não esperava mais pelos outros 3. Ele orou sozinho, ele colocou o seu rosto na terra, tipo assim, colocando ali todo o seu sofrimento, toda a sua angústia. É assim que cada um de nós vamos precisar fazer, meus irmãos. Nós não vamos ter mais os nossos irmãos lá da comunidade para orar junto todos os momentos da nossa vida. Nós podemos recorrer para os irmãos da nossa paróquia, da nossa comunidade que nós vivemos aqui fora. Podemos ligar para um irmão da Pastoral da Sobriedade e dizer: olha, eu estou aqui no momento de angústia, vamos rezar juntos aqui. E a gente, por telefone, pelo celular, dá um jeito de fazer a oração. Ou olha, me espere que eu estou indo aí, daqui 5 minutos, 10 minutos eu chego. Mas nem sempre nós teremos os nossos irmãos disponíveis para rezar conosco. Então nós precisamos estar fortalecidos e preparados para isso. Como que tem que ser a nossa oração? Como a oração de Jesus, naquele momento de angústia, sozinho, sabendo que os outros estão dormindo e que não foram capazes de orar com ele, mas ele estava orando e fortalecendo o seu espírito, vencendo a fraqueza da sua angústia, da sua tristeza. E nesse momento de oração, ele vai alcançando a serenidade, sabendo que ele teria que passar pelo martírio, pela paixão, e teria que chegar até na morte de cruz. Mas ele não desanimou por conta disso. Ele continuou na oração até estar fortalecido, não é? Então assim acontece com cada um de nós para vencermos as nossas dependências, para vencermos as drogas, os vícios e os pecados. Toda vez que tivermos, meus irmãos, a tentação de recair na droga, a vontade de frequentar o boteco para tomar a nossa dose de cachaça, a vontade de ir para a biqueira comprar a droga da nossa preferência,
É o momento em que nós temos que nos jogar no chão, de joelho, colocar o nosso rosto por terra e pedir a Deus que nos fortaleça naquele momento, acreditando que nós já fomos capazes de fazer uma caminhada de libertação dos nossos vícios. Nós já estamos há 3, 4 meses, 5 meses sem a droga, alguns há 1 ano, 2 anos. Por que nós vamos ceder agora à tentação da recaída? Vamos nos fortalecer na oração e na vigilância. Vamos ficar em pé, firmes, pedir para que Deus nos dê força naquele momento. E aí nós dobramos o nosso joelho em terra, colocamos o nosso rosto no chão, prostrados, num gesto de humildade, pedindo para que Deus fortaleça o nosso espírito, para que nós possamos vencer aquele momento de tentação, de ir em busca da droga que está afligindo o nosso corpo, o nosso cérebro, acabando com o nosso biológico, já tentando nos arrastar de novo para essa dependência que nos transforma em escravos. Se nós já estamos vivendo a liberdade, a libertação por 2, 3 meses, 5 meses, 1 ano, 10 anos, não vamos permitir que essa tentação venha nos destruir. Este passo, orar e vigiar, é a proposta para que nós nos fortaleçamos. Se não tiver ninguém para rezar conosco, nós sozinhos vamos nos fortalecer, porque quando nós estamos rezando, Jesus está conosco do nosso lado, não nos abandona. E Deus também nos abandona, não, de jeito nenhum. Então vamos nos colocar em oração no momento da tristeza, no momento da nossa angústia, no momento em que a droga estiver falando alto na nossa vida. Não vamos aceitar. Vamos pedir a Deus, de joelhos, por terra, com o rosto no chão, numa situação de humildade. Senhor, me fortaleça nesse momento, me prepare, afaste de mim este cálice, que é essa vontade de usar a droga. E aí, meus irmãos, nós estaremos então preparados, porque a carne é fraca, mas o espírito fortalecido pode vencer qualquer tentação, como Jesus venceu em várias situações, no deserto e em vários outros momentos da vida, vencendo a tentação. Nós também possamos vencer através da oração e da vigilância. Que esse nono passo, meus irmãos, seja muito firme na nossa caminhada e seja a fortaleza que nós precisamos para o nosso espírito. Que, fortalecidos pela oração, consigamos fazer a nossa caminhada em direção a todos os 12 passos que a pastoral nos propõe. Que a piedade redentora de Cristo nos dê a sobriedade, nos encha de força e de coragem, para que nós possamos vencer as tentações através da oração e da vigilância. Meus queridos irmãos, que o Deus da vida, que se revela na pessoa de Jesus, nos encha do seu Espírito, nos renove na alegria do seu amor e nos mantenha em sobriedade agora e sempre. E que todas as bênçãos da nossa diocese, dos nossos sacerdotes, do nosso bispo e de todos os nossos irmãos que sofrem conosco o drama da dependência química, que todas essas bênçãos recaiam sobre nós e nos mantenha em sobriedade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos firme na nossa caminhada, prontos para o 10º passo, que é o servir. Na semana que vem vamos vivenciar, mas não nos esqueçamos, oração e vigilância, em todo e qualquer momento da nossa vida. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. Grande abraço a todos, que a luz de Jesus seja a nossa caminhada, que a oração seja a nossa força. Um abraço.